Eu trouxe para vocês aqui uma regra para que vocês consigam entender um pouco mais claro do que a gente está falando por aqui. Se a receita bruta no ano ultrapassar 4.800.000, até coloquei um asteriscos aí para vocês, em relação a qualquer dos dois limites, seja do mercado interno ou do mercado de exportação. Por que que eu coloquei esse asterisco? Porque eu deixei já um ponto de atenção para vocês, que caso o seu cliente opere tanto no mercado interno quanto no mercado de fora do país, né, de exportação, seja de venda ou de prestação de serviço, ele tem um adicional a mais, né, de 4.800.000. Então ele pode ultrapassar nesses dois quesitos, independente de qual ultrapassar, ele será excluído do Simples Nacional, seguindo o critério dos efeitos. Então, no mês seguinte ao excesso, caso seja superior a 20%. E no ano seguinte, se o excesso for até 20%, tá? Então, ponto de atenção para quem opera com clientes que têm esses dois quesitos, ou seja, mercado interno e mercado de exportação. E quando a gente fala sobre a questão de entender a minha receita bruta anual, também é um ponto importante a gente perceber se a gente está falando de um CNPJ novo ou se a gente está falando de um CNPJ já existente. Principalmente quando eu falei para vocês, caso o seu cliente, ele é um cliente novo dentro da sua carteira e você precisa entender essa composição dessa receita. Então, quando a gente pensa nas empresas já existentes, ou seja, já abertas, até o último dia útil de janeiro do ano pretendido para ter efeito desde o início do ano. Ou seja, quando a gente fala sobre a obrigatoriedade do Simples Nacional, a gente tem até mesmo um prazo para fazer isso. E geralmente acontece até dia 31 de janeiro. Então, se o seu cliente hoje está no lucro presumido, está no lucro real, e você está fazendo estudos com planejamento tributário e entendendo que ele pode ser do regime tributário do Simples Nacional por conta da carga tributária ser inferior ou até mesmo diminuir o custo da conformidade fiscal, você pode fazer isso sim com empresas existentes. E quando você pode fazer isso para que aconteçam os efeitos? Sempre até dia 31 de janeiro do ano calendário seguinte, que você pode fazer esse enquadramento desse seu cliente. E caso você faça no dia 31 de janeiro, já vai acontecer o efeito desde o início do ano. Então, a partir de 1º de janeiro, você já é optante pelo Simples Nacional, seu cliente, tá? Empresa que inicie sua atividade em outro mês, por exemplo, que ela não comece em janeiro, por exemplo, do ano calendário. Então, até deixei para vocês 2 regras, tá? Para efeito no mesmo ano, até 30 dias do último deferimento da sua inscrição estadual ou municipal, ou até 60 dias da data de abertura no CNPJ, o que ocorrer primeiro, tá? Então, se a gente está falando empresa nova, ou seja, a gente abriu um CNPJ, a gente fez licitação em questão de inscrição estadual ou municipal, ou até mesmo no CNPJ, a gente tem o critério dos efeitos para o enquadramento do Simples Nacional. Então, se o efeito do diferimento da inscrição estadual, 30 dias. Se a gente precisa aguardar a data de abertura dos 60 dias, é o que ocorrer primeiro. Então, obviamente, sempre acontece o primeiro, tá? Então, a gente sempre conta 30 dias para colocar esse CNPJ já no Simples Nacional, quando a inscrição estadual já tiver sido emitida, tá? Então, esse é um ponto de atenção. Outro ponto de atenção dentro do seu fechamento, cálculo dos valores devidos. É muito importante vocês terem a base, porque muitos sistemas contábeis, ferramentas, nos auxilia quando a gente fala sobre fechamento do Simples Nacional, né? Só que é importante você também, como profissional da área fiscal, entender qual é essa composição para que vocês também façam cruzamento de informações, façam auditorias dentro desses programas para que vocês não façam as apurações de forma indevida. Então, base de cálculo hoje do Simples Nacional, quando a gente faz a apuração, é sempre considerar a receita bruta mensal do seu cliente. O valor a recolher é o resultante do cálculo que leva em consideração a receita bruta para chegar nesse valor. A atividade que gera receita, ou seja, no Simples Nacional é muito importante a gente entender a atividade operacional do nosso cliente para que a gente consiga fazer ele estar dentro de um enquadramento ideal, né? Seja no anexo 1º, no anexo 2, no anexo 3, no anexo 4. Então, é importante vocês entenderem a atividade que gera receita desse seu cliente. E o valor da receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores à apuração também é super importante, porque quando a gente fala do Simples Nacional, a gente não vai estar
olhando apenas para ele naquele mês, porque a composição do cálculo do Simples Nacional é a receita bruta acumulada de 12 meses. Mesmo que o seu cliente hoje seja um cliente com CNPJ novo, a gente precisa fazer a proporcionalidade, né, sobre a receita para que a gente chegue nessa receita bruta acumulada desses 12 meses, porque senão a gente não vai conseguir chegar no valor que o PGDAS estiver colocando para nós em tela. Então, se você hoje não atua com Simples Nacional, hoje a gente tem um sistema simplificado chamado PGDAS, onde a gente faz todos os cálculos da apuração. Então, ele já vai fazer a composição dessa receita bruta acumulada seguindo todos os lançamentos que forem sendo feitos e realizados perante todos os meses. Então, por isso que é ideal que vocês façam um cruzamento de informações. O que a gente tem que considerar quando a gente fala sobre esses valores devidos? Entender que hoje a principal obrigação acessória do Simples Nacional são duas, tá? O pessoal fala que é só uma, mas eu considero duas, que é o programa gerador do documento para arrecadação, ou seja, se você não faz esse programa que gera o documento de arrecadação, você não vai ter o DAS para fazer o recolhimento. Só que uma obrigação acessória muito importante no Simples Nacional é o XML. Então, o XML do seu cliente, ele também é importante para que você faça um fechamento fiscal correto. Eu deixo para vocês um ponto de atenção, nas empresas do Simples Nacional, a gente tem um código chamado CRT, que é o código do regime tributário desse seu cliente. Geralmente, a gente acaba fazendo muitas auditorias aqui de empresas para conseguir identificar se aconteceu a apuração de forma correta, e geralmente a gente pega uma inconsistência nesse CRT. E pode ser que a Receita Federal, o Estado, ele venha questionar. E não só a questionarem dentro de uma fiscalização, mas até mesmo os fornecedores, tá? Eles podem questionar, porque isso entra no critério até mesmo de tomada de crédito, quando a gente fala sobre possibilidade de repassar o crédito do ICMS, quando a gente fala sobre Simples Nacional. Então, dentro do XML do seu cliente, ele sendo do Simples Nacional, tem uma tag chamada CRT, que é o Código do Regime Tributário. Identifique com o sistema do cliente de vocês, que faz a emissão das notas fiscais, se está de forma correta, tá? Então, a CRT, ela tem que estar de forma correta, ou seja, ela tem que estar como Simples Nacional. Ela não tem que estar com um outro tipo de regime tributário sem ser o Simples Nacional, até porque ele está enquadrado no Simples Nacional naquele ano calendário. Então, duas obrigações acessórias que eu acho super importante é o XML do seu cliente e o programa que gera, né, o gerador do documento de arrecadação que gera o DAS para ele fazer o recolhimento. Esse programa ele está disponível no portal do Simples Nacional. Não necessita de instalação, então, diferente do SPED fiscal, diferente do SPED contribuições, a gente não tem um programa validador para isso. Então, tudo acontece de forma online. Acesso por certificado digital ou até mesmo código de acesso, tá? Então, você pode fazer esse acesso dessas duas formas, até mesmo a disponibilidade do gov.br também. O contribuinte presta as informações solicitadas, então não é auto-preenchida. Então, quem faz a apuração do Simples Nacional, por isso que é importante essa aula para vocês e ficarem atentos a todas as informações que eu colocar aqui, porque pode ser que a gente tenha inconsistência nessas informações. O fisco, ele não te dá as informações, você que preenche. E o prazo é até o dia 20 do mês seguinte da tributação, que é o prazo do pagamento de fato do DAS. Então, seguindo o critério da entrega, a gente sempre considera esse prazo, porque é o prazo que a gente identifica até mesmo a arrecadação do DAS.